Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje a gente está no Instagram e no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Vamos adorar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, dos versos 19 até o 22. 2 Reis 2, do 19 até o 22, diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente. Jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é
Te agradecemos, Senhor, nós te damos honra, te damos glória, Pai. Oferecemos esse culto que é somente para Ti, ó Deus. Peço que os Seus anjos, ó Pai, e o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos abençoando, ó Pai, para que as nossas mentes, os nossos corações possam estar inteiros, Senhor Jesus, em Ti, na Tua palavra, nos louvores. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, que abriu o Instagram, abriu o Facebook, ó Deus, para cultuar junto conosco. Que o Senhor seja com cada um. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É muito bom poder mais uma vez como igreja nos encontrarmos, ainda que de maneira virtual, nos reunirmos para juntos prestarmos um culto ao Senhor. É muito bom saber que você está aí do outro lado, que você está aí na sua casa, de frente ao celular, ao computador, cultuando a Deus. Tenho certeza que aquilo que já aconteceu aqui nessa noite já falou com você e nesse momento nós queremos meditar, nós queremos olhar para a palavra de Deus e queremos tirar lições daquilo que a palavra tem a dizer para cada um de nós. E nós vamos meditar no texto que foi lido no início da nossa celebração. E é 2 Reis, capítulo 2, dos versos 19 até o verso 22, eu te peço permissão para ler novamente. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o que esse texto tem a nos dizer nessa noite. O texto bíblico diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém as águas são péssimas e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando sal nele, disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Nós estamos aqui testemunhando o início, vamos dizer assim, do ministério de Eliseu como profeta principal. Se você conhece a história, conhece esse texto, ou tiver a curiosidade de ler, você vai perceber lá que Elias e Eliseu, eles atravessam o mar, eles atravessam o rio, e Elias então é levado aos céus. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que habitava em Elias passa a habitar em Eliseu, e ele então recebe a autoridade espiritual que havia no profeta Elias. Eliseu então realiza 2 milagres. Ele precisa voltar para a parte de cá de Jericó, e ele pega a capa que caiu de Elias, e ele usa essa capa, ele toca na água e o rio se abre e ele passa. Então ele encontra com cerca de 50 profetas que habitavam ali a região de Jericó. E esses homens então, ao encontrarem com Eliseu, pedem para ir procurar o corpo de Elias, vão e ficam 2 dias à procura e não encontram, e depois retornam, e eles vão até a Eliseu e eles colocam diante dele essa situação. Eliseu, essa cidade é boa, Jericó é boa, é um lugar agradável, é um lugar interessante, é um lugar que tem potencial. Porém, a água daqui é horrível, a água daqui é ruim. E a gente sabe que a água é vida, a gente sabe que aonde não há água, a economia não prospera, as coisas não funcionam direito. A gente precisa, nós somos dependentes de água, todos os estados, todas as cidades são dependentes de água hoje e eram assim no passado. E aquela cidade tinha esse problema. Era uma cidade com grande potencial, mas as suas águas eram ruins, não servia para consumo, não servia para produção agrícola, e esse era então o ponto fraco daquela cidade, esse era então o calcanhar de Aquiles daquela cidade.
E o texto então diz que Eliseu, ele pede um vaso, um jarro novo, ele pede que coloquem sal, e ele vai até o manancial, até a fonte, né, de onde nascia aquele rio, e ele joga esse sal ali e ele abençoa aquele rio. E a gente sabe que não foi o sal que fez o milagre, mas sim a palavra do homem de Deus dotado de autoridade espiritual. E a partir daquele dia aquelas águas se tornaram águas boas, águas úteis para o consumo, para a produção, e como o texto diz, até os dias de hoje. Essa, em linhas gerais, de maneira bem resumida, é a história. E nós queremos usar esse texto, essa história hoje, para pensar acerca do seguinte tema: como atingir o seu potencial. Todos nós viemos ao mundo dotado de potencial. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu habilidade, Deus nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua semelhança. Só que a gente sabe que muitas pessoas passam pela vida sem, contudo, realizar as coisas. Muitos de nós passam muito tempo lutando, tentando prosperar, tentando melhorar, tentando vencer uma fraqueza, enfim. E parece que a gente não consegue, muitas vezes, sair do lugar. Talvez você que está aí do outro lado se sinta, de alguma forma, contemplado com isso que eu estou dizendo. Puxa, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu tenho potencial, mas eu não consigo. Por algum motivo as coisas não acontecem. Por algum motivo as coisas não dão certo. E a gente tem duas opções: se contentar com isso e continuar a viver, ou então tentar buscar uma mudança. E essa cidade mencionada no texto era algo assim, uma cidade com grande potencial, como uma das próprias pessoas dizem, disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu Senhor. Então era algo que saltava aos olhos. Provavelmente era uma grande cidade, era uma cidade bonita, tinha potencial turístico, tinha potencial industrial, tinha um bando de potencial, mas tinha um ponto fraco. Era nesse ponto que a cidade perdia, era nesse ponto que a cidade caía. E talvez você, ao olhar para si, ao se contemplar, você tenha uma visão mais ou menos assim: puxa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa legal, eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu sou estudioso, eu não desisto, mas as coisas não acontecem. As coisas não dão certo. E parece que eu não saio do lugar. Parece que eu estou sempre andando em círculo. Parece que entra ano, sai ano, eu estou na mesma situação. Eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo chegar até o fim dos meus projetos. Você tem potencial porque Deus te deu potencial, mas você precisa colocar esse potencial para funcionar, para que você chegue do outro lado, para que você conquiste vitórias, para que você realize os seus sonhos e, acima de tudo, para que você seja aquilo que Deus planejou que você fosse. Porque Deus não trouxe ninguém a esse mundo para ser nada. Deus não trouxe ninguém a esse mundo para viver aquém, abaixo daquilo que Ele mesmo planejou. Essa é a realidade. E muitas vezes nós vivemos abaixo, aquém daquilo que nós deveríamos viver, por escolha própria, ou então por desconhecimento de que nós podemos muito mais em Deus, de que Deus nos deu potencial, de que Deus é quem nos capacitou e nos capacita. Essa história fala de uma cidade que tinha potencial, mas vivia aquém do seu potencial. Ela podia ser muito maior, mas ela era pequena. Ela podia ser uma cidade muito mais abençoada, mas ela tinha um detalhe que atrapalhava tudo: faltava boa água. Talvez você olhe para a sua vida e chegue a essa mesma conclusão. Há um detalhe na minha vida que me atrapalha. É nesse detalhe que eu caio. É nesse detalhe que eu sou derrotado. E nós queremos nessa noite, então, conversar e olhar para a palavra de Deus e tentar responder essa pergunta: como é que eu faço para alcançar todo o meu potencial? E é claro que nós não vamos esgotar todo esse assunto, ok? Mas há algumas coisas a se pensar aqui acerca desse texto, ok? A primeira coisa que eu aprendo olhando para o texto que nós acabamos de ler é que para atingir o meu potencial e para que você atinja o seu potencial máximo, você precisa entender que os problemas precisam ser enfrentados de frente. É a primeira coisa. Problemas existem para ser resolvidos.
Problemas precisam, então, ser enfrentados. Problemas normalmente não se resolvem sozinhos. Problemas normalmente precisam de solução. Problemas normalmente precisam de alguém agindo para que as coisas aconteçam. E o que nós vemos nessa história é aqueles homens entendendo isso, né? Eles chegam até Eliseu e eles dizem: a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéril. Aqueles homens sabiam disso. Eles estavam preocupados com isso. Talvez eles ainda não tinham encontrado um meio de resolver, de solucionar esse problema. Mas eles estavam atentos a isso. E quando eles percebem que Elias partiu, e que o mesmo Espírito que habitava em Elias passou a habitar em Eliseu, e ele tinha autoridade espiritual, e eles veem ele fazendo um milagre, ele toca no rio, o rio se abre, e eles percebem, esse homem tem autoridade. A primeira coisa que eles fazem é colocar diante de Eliseu, na tentativa de encontrar uma solução, de mais uma vez tentar resolver o problema, porque eles mesmos não tinham conseguido, enquanto profetas, enquanto discípulos dos profetas, eles não tinham conseguido solucionar o problema. Mas eles viram, ali vem Eliseu, e parece que Eliseu tem capacidade para tal. E eles então chegam até Eliseu, e eles então, enfrentando a situação, a primeira coisa que eles falam é: meu senhor, essa terra é boa, o senhor está vendo, essa cidade é boa, mas a água é ruim. As terras não produzem, a gente precisa resolver isso, né? Eles estavam enfrentando de frente, eles não fugiram. Preste atenção, esses homens moravam ali. Eles poderiam ter optado de ir para outra cidade, mas eles estavam ali dentro da situação. Eles não fugiram da situação. Certamente esses homens oravam há bastante tempo sobre isso. Certamente esses homens colocavam diante de Deus essa situação. Eles se faziam parte ali da situação, mas não como parte do problema. A ideia deles era ser parte da solução. E no dia que eles têm uma oportunidade real, o que eles fazem? Eles vão até Eliseu e colocam a situação. Porque eles sabiam que Eliseu tinha autoridade para mudar aquela história. Você precisa enfrentar os seus problemas de frente. Você precisa estar atento à sua situação e tão logo encontrar, então logo vislumbrar uma oportunidade, aproveitá-la. Foi o que esses homens fizeram. Eles aproveitaram a oportunidade. Eles viram que Eliseu podia ser solução. O nosso potencial é atingido quando nós começamos a enfrentar os problemas de frente. Quando nós escolhemos lutar ao invés de desistir, ao invés de virar as costas, ao invés de fingir que não há essa situação. Como é triste encontrar pessoas que não realizam, que não produzem, que não frutificam e não reconhecem que tem essa limitação. E continuam levando a sua vida como se tudo estivesse bem. E continuam se enganando, essa é a realidade, se boicotando. Não conseguem sair do lugar. O que esse texto nos desafia é que nós, para alcançarmos o nosso potencial na vida, nós precisamos ter coragem e olhar de frente para as nossas situações, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E ao olhar de frente, nós precisamos enfrentar cada um destes problemas, dessas situações. A atitude daqueles homens foi exatamente essa. Eles não fugiram, eles não abandonaram a cidade, e eles estavam atentos a essa necessidade, e quando eles viram uma oportunidade de resolver o problema, eles abraçaram a oportunidade. E isso é enfrentar os problemas de frente. Qual é o teu problema? Qual é o teu ponto fraco? Qual é o teu calcanhar de Aquiles? O que tem te impedido de realizar mais, de conquistar mais, de avançar mais? Você tem enfrentado isso de frente? Você tem encarado o seu problema de frente e buscado solução? Sabe, uma das coisas que mais enfraquecem a nossa vida é quando nós desistimos de tentar resolver as coisas. E eu acho que nós precisamos morrer tentando. Nós temos que lutar sempre. Nós não podemos desistir. Nós não podemos esmorecer. Qual é o teu problema? O quanto você tem lutado para resolver? O quanto você tem lutado para tentar achar alternativas? Agora há pouco eu vi uma reportagem na televisão de uma empresa lá em São Paulo que era especializada em construir equipamentos, máquinas para o transporte público.
E quando veio toda essa crise, quando veio toda essa pandemia, eles são 8 engenheiros ali na empresa, eles tomaram a decisão de parar de construir as máquinas para o transporte público de São Paulo e então começaram a estudar, a tentar desenvolver um respirador, porque eles viram a necessidade. E em 30 dias, eles estavam com o primeiro respirador funcionando. Todos eles eram especialistas em máquinas de transporte público, máquinas de catraca, de receber o ticket, coisas desse tipo. Nada na área de medicina. Mas eles viram um problema, eles encararam o problema de frente, eles perceberam que isso era um ponto fraco no país, que faltava respirador, e em 30 dias eles saíram do outro lado. Eles desenvolveram um aparelho funcional que agora começou a ser produzido. É assim que a gente tem que fazer. Ao ver o problema, ao ver a dificuldade, nós temos que encarar. Nós temos que pensar acerca, pensar sobre, orar sobre. Nós temos que refletir o que é que eu posso fazer, qual é a saída, qual é a solução que eu posso dar para isso. Há mais coisas para a gente pensar aqui. Se em primeiro lugar eu coloquei que a gente precisa enfrentar o problema de frente, há um outro princípio que salta aos olhos nesse texto. E eu chamei de que problemas antigos exigem soluções novas. Problemas antigos exigem soluções novas. Aquela água não era ruim, não era de agora, era de muitos e muitos anos. Todo mundo na cidade sabia, provavelmente já haviam tentado resolver essa situação de alguma forma e não tinham como resolver. E quando eles levam até Eliseu, presta atenção que Eliseu nos diz lá no verso 20, trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. Isso é simbólico. O jarro não tinha poder nenhum. Mas Eliseu queria mostrar para eles, olha, é um problema antigo, mas a gente precisa de dar uma nova solução. Talvez vocês nunca tivessem buscado em Deus, vocês nunca tivessem tido a oportunidade de buscar desta forma. Hoje a novidade chegou. Então, para a gente fazer isso acontecer, eu preciso de um vaso que seja novo, para que vocês entendam. Algumas vezes na nossa vida nós precisamos mudar a estratégia. Algumas vezes na nossa vida nós precisamos mudar o foco. Sabe, a gente perde muito tempo lutando por si só. A gente perde muito tempo tentando resolver as coisas sozinho. A gente demora muito para colocar diante de Deus e deixar que Deus haja, deixar que Deus faça as coisas. E o que Eliseu queria ensinar para aquelas pessoas e para nós é isso, olha, problemas antigos exigem soluções novas. E o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus que produz as coisas boas. É um Deus que faz tudo novo, que renova, que traz vida onde há morte. E o vaso novo aqui talvez fazia alusão a isso. Agora é Deus que vai agir nessa história. Agora é Deus que vai agir nessa circunstância. Agora é Deus que vai agir em cima deste problema. É algo novo. É uma solução nova para um problema antigo. Talvez você enfrente algo na sua vida há muito tempo. E sabe, você precisa deixar que o novo de Deus invada a sua vida. Você precisa deixar que Deus invada a sua vida, porque Deus transforma todas as coisas. Em Deus tudo se faz novo, tudo se renova. E nós precisamos lembrar disso. Às vezes a gente está tentando, com as mesmas tentativas, com as mesmas estratégias, resolver problemas que só o Senhor pode resolver. Sabe, eu sei que é difícil às vezes parar, sair da frente da situação e deixar Deus agir. Mas quando nós criamos coragem, quando nós fazemos isso, as coisas acontecem. A figura do jarro novo, ela comunica exatamente essa ideia, a ideia do renovo. O sal, tem um simbolismo ali de purificar, de modificar, de mudar o sabor. E eu quero aqui frisar, o milagre aconteceu não por causa do jarro novo ou por causa do sal. Porque se qualquer um de nós simplesmente jogasse sal ali, a água ficaria temperada e nada mais. O milagre veio porque Deus interveio através de Eliseu. Através das palavras do profeta Eliseu, Deus agiu. Mas ele, de maneira simbólica, usa esses dois elementos, o vaso novo e o sal, para nos mostrar isso. Tem que ser de Deus. Tem que ter Deus na história, porque Deus transforma todas as coisas. Deus muda o sabor. Deus muda a realidade. O sal tinha esse simbolismo ali. Para terminar, você precisa deixar que o novo de Deus invada a sua vida, e entender que a solução de todo e qualquer problema está sempre na fonte.
É na fonte que nós temos que ir. Quando os homens trouxeram a Eliseu a situação, ele não foi na margem, em qualquer lugar, ele foi ao manancial, à fonte, aonde aquele rio tinha sua origem. E foi lá que ele jogou o sal, foi lá que ele orou, foi ali que ele abençoou aquele rio, e aquele rio passou a ter uma água boa. Ele foi na fonte. Nós precisamos também entender isso. É na fonte que as coisas mudam. Trazendo isso para a nossa realidade, é no nosso coração, é na nossa mente. Muitas vezes nós queremos mudar as coisas apenas no exterior. Muitas vezes nós queremos mudar as coisas apenas na carcaça, na aparência. E o que a Bíblia ensina é que toda mudança tem que ser feita dentro do nosso coração. Eu prefiro chamar coração de mente. É na nossa mente que as mudanças precisam acontecer. A nossa forma de pensar. É Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a nossa mente é modificada, quando a nossa maneira de pensar, quando a nossa maneira de encarar o mundo e as coisas é modificada, e modificada de uma forma bíblica, aí a mudança vem. Aí o novo de Deus surge, aí as coisas são modificadas, as coisas são transformadas, né? O verso 21 diz, então saiu ele ao manancial das águas. Ele foi na origem, ele foi na fonte. E eu e você precisamos fazer isso. Por que eu não prospero? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo realizar? Por que eu fico sempre pelo caminho? Por que eu desisto antes de alcançar? Por que a preguiça me invade? Por que a desmotivação me invade? Tudo isso acontece na nossa mente. A nossa mente precisa ser modificada. A nossa mente precisa ser transformada. É ali que está o segredo do sucesso. Quando a nossa mente muda, nós mudamos por completo, a nossa vida muda. Eliseu, ele foi lá na fonte, ele tratou o problema na fonte. E você é desafiado nessa noite a fazer o mesmo, a tratar o problema na fonte. Nós atingimos o nosso potencial máximo quando nós deixamos Deus tratar o nosso coração, a nossa mente. Você precisa deixar que Deus trate a sua mente, renove a sua mente. Você precisa desenvolver a mente de Cristo. Você precisa começar a pensar como Cristo pensa. Você precisa pensar como a Bíblia pensa, para que a tua vida comece a modificar. O grande desafio para cada um de nós nessa noite é entender que nós temos um baita de um potencial, de que nós podemos fazer muito, de que Deus nos escolheu. Não dá para negar essa realidade. Nós fomos escolhidos por Deus. Quantas pessoas incríveis, quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas super eficientes, né, super inteligentes, super produtivas você conhece, mas que estão indo para o inferno. Eu não sei se você faz esse exercício, eu faço, volta e meia. Eu olho para algumas pessoas que eu convivo e que não conhecem a Deus e que não querem Deus, e que, portanto, irão para o inferno se não aceitarem a Jesus como reino de Deus. O Senhor quer usar o seu potencial. O Senhor quer usar a sua capacidade. O Senhor quer te usar para que você cresça e para que o reino cresça. Ele te deu tudo o que você precisa. Mas talvez você precise aplicar estes princípios que nós colocamos aqui. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que esse texto encontre um lugar aprazível e agradável na sua mente. Nós vamos cantar mais um pouquinho.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Aqui está dizendo que é encerramento. Já foi rápido. Queremos agradecer sua atenção aí. A gente viu que houve alguns picos aí na internet, né? O Facebook caiu algumas vezes, mas voltou rapidinho. E a gente pede desculpas, né? Mas é a tecnologia. Que o Senhor possa te abençoar nessa semana que já começou hoje. Que esta palavra possa de alguma forma ter falado ao teu coração, que as canções entoadas aqui, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma semana cheia de realizações e que você viva de fato o seu potencial, porque Deus te deu esse potencial. Lembrando aos irmãos que na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso culto de oração pelas mesmas plataformas, né, e você é nosso convidado. E que nós estamos também todos os dias, de segunda a sexta, de 7h40 às 8 horas da manhã, realizando o nosso momento devocional, onde a gente lê um verso bíblico, faz uma aplicação rápida e ora, né? Tem sido bom, tem sido gratificante poder iniciar o dia com os irmãos. É tão bom todo dia lembrar que nós temos essa família espiritual e poder dar aquele bom dia gostoso e poder compartilhar das nossas necessidades. Então fica aí o convite para você. Todo dia de 7h40 às 8 horas em ponto. A gente não passa de 8 horas porque nós temos que ir ao trabalho, as outras coisas, né? Então a gente começa exatamente às 7h40 da manhã e termina às 8. Você é nosso convidado. Todos os dias, um pouquinho antes, a gente envia para o grupo da igreja o link do Zoom. Se você tem o Zoom instalado no seu celular, é só clicar no link que você cai na reunião. Se você não quer usar o Zoom no seu celular, você pode usar pelo computador também, via web, né? Só acessa lá o Zoom, coloca o número da reunião e você vai participar sem ter que instalar nada. Fica aí o convite, tem sido muito bom poder estar todo dia junto, orando com os irmãos, e a gente vai se alegrar em poder vê-lo também, né? Terminando, então, no próximo domingo, às 10 da manhã, a gente tem a EBD,
Hoje nós começamos um módulo novo, né, e a gente te desafia a acompanhar, a participar também. E eu quero, de público aqui, né, agradecer as palavras de carinho aí, em função do Dia do Pastor, que é comemorado, acho que é amanhã, né, que é o Dia do Pastor mesmo, no calendário oficial, né. Foi muito bom hoje o dia, os vídeos incríveis, né, os vídeos fantásticos. Eu quero fazer menção ao vídeo do Nixon, se você não viu, vai lá e olha. A gente diz que criança não mente, né? Criança é honesta, é sincera. E olha lá o que o Nixon disse do pastor Carlos, né? Então, presta atenção. Muito obrigado aí pelos vídeos e parabéns aos nossos pastores da igreja, pastor Levi, pastor Silvestre, pastor Divan, que Deus os abençoe, abençoe o seu ministério, né? E que nós possamos logo, em breve, ter a oportunidade de estar juntos, tá bom? Vamos orar encerrando esse momento. Então, Senhor, gratos somos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de celebrarmos, de prestarmos um culto a Ti. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos, ó Deus, que somos bem aquém daquilo que deveríamos ser, ó Deus, e agradecemos porque mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor usa de graça, o Senhor usa de misericórdia com cada um de nós. Pedimos pela semana de cada um dos nossos irmãos e irmãs que compõem a Igreja Batista 1º de Maio e todos os demais que estão nos assistindo agora. Que o Senhor se faça presente, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide da vida de cada um ao longo dessa semana. Que nós possamos ao longo dessa semana ver de maneira clara e nítida a Tua presença, a Tua mão poderosa agindo. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de, durante essa semana, vivermos para a glória do Teu nome. E permita, ó Deus, que nós possamos novamente nos encontrar, novamente nos reunir. Nós queremos pedir pelo nosso país, ó Deus, pedindo que o Senhor intervenha na situação na qual nós vivemos, que o Senhor liberte o nosso país, ó Deus, não apenas desse vírus, mas de todas essas, ó Deus, dificuldades, essas discussões, ó Deus, esses debates que têm acontecido, que haja paz no nosso país. Ó Deus, visita a vida de cada líder, de cada governante, quebranta o coração de cada um deles, ó Deus, dá temor do Teu nome, para que o nosso país seja abençoado. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que porventura estejam enfermos. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que porventura estejam desempregados. Abre portas de trabalho, ó Deus. Nós pedimos porque nós cremos no Teu poder. Nós pedimos porque nós cremos na Tua suficiência. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te dê uma semana abençoada e a gente se encontra.